Nesse vídeo eu vou descrever algumas desigualdades válidas e alguns procedimentos de geração de desigualdades válidas genéricos para programas inteiros e inteiros mistos. Então, a ideia básica que nós vamos usar para derivar algumas desigualdades genéricas, ela é a ideia de arredondamento. Então, vamos considerar uma região viável x composta de uma única variável que deve assumir valor inteiro de uma restrição do tipo y menor ou igual a um coeficiente b. Então, a desigualdade y menor ou igual a chão de b é uma desigualdade válida, porque como y deve assumir valor inteiro e ele não pode ser maior que b, então y vai ser no máximo o maior inteiro menor do que b, menor ou igual a b, ou seja, o chão de b. Então, por que isso aqui pode dar um efeito? Nós temos aqui, vamos supor que a gente tem lá no nosso programa uma variável x e uma variável y. O x pode ser contínuo e o y tem que ser inteiro. E o y tem que ser menor ou igual, vamos supor, 3,5. Como o y tem que ser inteiro, os pontos viáveis são os pontos nessas linhas vermelhas. Ó. Y igual a 1, qualquer x. Y igual a 2, qualquer x. Y igual a 3, qualquer x. Y igual a 4 já não seria mais uma solução viável. Então, eu formulei o meu problema inicialmente e a região viável dele é tudo isso aqui, da linha azul para baixo. Porém, toda essa parte aqui, ela é desnecessária. Então, quando eu aplico essa desigualdade de arredondamento, eu estou descobrindo que, na verdade, o y ele tem que ser 3 ou menos. E aí a minha região viável passa a ser essa parte azul. Então, é aquilo que eu já mencionei várias vezes no vídeo anterior. Se eu colocar só a minha formulação inicial, é o suficiente para que o solver encontre a solução inteira ótima, mas ele pode demorar muito mais. Enquanto se eu dou para ele um conjunto de informações adicionais, ou se eu restringo a área viável desse problema, ele consegue gerar limites muito mais justos e chegar na solução ótima mais rapidamente, né? Vamos ver um exemplo de aplicação dessa ideia. Vamos considerar o problema de emparelhamento. Então, no problema de emparelhamento, nós temos lá o grafo e nós queremos encontrar pares de vértices de forma que um vértice apareça em um único par. Então, se nós usarmos variáveis x e 0 ou 1 para toda a aresta e, a região viável desse problema ela pode ser formulada como somatório para todo e pertence a delta de i. Delta de i é o conjunto das arestas que incidem em um determinado vértice, ou seja, a soma das arestas que incidem em i não pode ser maior que 1, eu só posso escolher uma aresta incidente em cada vértice, e eu também não posso dizer que tem que ser igual a 1, porque pode ser que não seja possível. E os meus x e, isso daqui para todo i, os meus x e tem que ser maiores ou iguais a 0. Então, isso aqui formula o problema de emparelhamento, mas não é a envoltória convexa. Ou seja, se eu resolver a relaxação linear dessa formulação, eu posso obter pontos fracionários. Bom, então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro passo. Eu vou escolher um conjunto T, um subconjunto T de vértices que tenha cardinalidade ímpar. E aí, eu vou somar todas essas desigualdades aqui para todos os vértices que estão em T. Então, lembrando, nós já vimos lá quando nós estávamos estudando programação linear, que se eu tenho duas desigualdades, uma desigualdade D1 e uma desigualdade D2, e se eu somo essas desigualdades ou faço uma combinação linear,
dessas desigualdades, todas as desigualdades que eu obtenho, elas são válidas para o meu programa linear e elas passam pela interseção das duas desigualdades que eu estou somando. Então, todas as combinações lineares dessas duas desigualdades resultam em desigualdades desse tipo aqui. Quanto maior o peso de D1, mais próxima de D1 vai ser essa desigualdade. Quanto maior o peso de D2, mais próxima de D2 vai ser essa desigualdade. Se o peso de D1 for zero, eu tenho D2. Se o peso de D2 for zero, eu tenho a desigualdade D1. Então, todas as desigualdades que eu estou gerando, se eu considerar o meu programa inteiro, então vamos supor que eu tenho uma formulação para um programa inteiro, fazer essa soma resulta em desigualdades que são redundantes. Elas não servem para, em princípio, elas não servem para absolutamente nada. Essas desigualdades verdes aqui, as outras desigualdades do modelo já estão dizendo tudo que essas desigualdades estão dizendo. Eu queria ser capaz de conseguir cortar parte do meu poliedro, né? Parte da minha formulação. Mas, em princípio, somar não faz nada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar. Vou somar essa desigualdade aqui para todo vértice dentro de T. Então, isso vai me dar a desigualdade soma para todo vértice em T, soma para todo E pertence a delta de I, XE menor ou igual, soma para todo vértice em T de 1. Então, eu peguei essa desigualdade aqui e somei para todo T. Vamos reescrever isso aqui um pouquinho. Isso aqui vai me dar soma para todo I em T, essa parte que eu vou só replicar. Soma para todo E pertence a delta de I, XE menor ou igual. Isso daqui vai dar cardinalidade de T. Ok, cardinalidade de T. Agora, bom, essa desigualdade que eu obtive aqui, ó, é simplesmente uma soma de desigualdades da minha do meu modelo original. Então, são essas desigualdades verdes, uma dessas desigualdades verdes que eu desenhei aqui. Ela não faz absolutamente nada. Eu vou dividir por 2 ambos os lados dessa desigualdade. De novo, isso aqui não faz nada. Estou dividindo ambos os lados por 2, isso aqui não faz absolutamente nada. Agora, nós vamos fazer uma observação. É o seguinte, está aqui o meu conjunto T, e vamos pegar dois vértices aqui dentro de T, o vértice I e J. Quando eu somar todas as arestas de I, então eu vou somar as arestas de I, e quando eu somar todas as arestas de J, o que vai acontecer? Se essa aresta que sai de I, a outra extremidade dela também está em T, que é o caso aqui para I e J, então as duas extremidades dessa aresta estão em T, significa que essa aresta vai aparecer quando eu estiver somando para I e ela vai aparecer de novo quando eu estiver somando para J. Então, ela aparece duas vezes nesse somatório. As arestas que têm uma extremidade dentro de T e a outra extremidade fora de T, elas aparecem apenas uma vez nesse somatório. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de E de T as arestas com duas extremidades em T. Elas aparecem duas vezes no somatório. E vou chamar de delta de T as arestas que só têm uma extremidade em T. Então, eu posso reescrever o meu somatório ali como 1 sobre 2 multiplicado por todas as arestas que estão em E de T. Então, soma das arestas que estão em E de T. Nós sabemos que essas arestas aparecem duas vezes, XE, mais soma das arestas que estão em delta de T, elas aparecem só uma vez. Então, E pertence a delta de T, XE, menor ou igual a cardinalidade de T sobre 2. Isso aqui vai me dar, então, somatório de E em E de T, XE, mais 1 sobre 2, somatório de E em delta de T, XE, menor ou igual a cardinalidade de T sobre 2. Como isso aqui, ó, é maior do que zero, se eu deixar de somar essa parte,
isso aqui continua sendo menor ou igual ao lado direito. Então, eu vou jogar essa parte fora e o que sobra é o somatório de E em E de t xe menor ou igual a cardinalidade de t sobre 2. Agora, eu tenho aqui algo que é inteiro, né? Meu x inteiro não negativo, essa soma, e algo aqui que é fracionário, porque o meu t é ímpar. Então, se eu chamar isso daqui de y, essa soma aqui de y, e chamar isso aqui de b, eu tenho a nossa ideia original, ó, que diz para mim que uma desigualdade válida é y menor ou igual a chão de b. Ou seja, eu obtenho a seguinte desigualdade válida. Somatório de E pertence a E de t, xe menor ou igual a chão de cardinalidade de t dividido por 2. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Nós fizemos exatamente aquilo que nós queríamos. Eu obtive uma dessas desigualdades verdes e eu consegui aplicar um truque para pegar essa desigualdade que estava aqui assim, ela passava na interseção das duas desigualdades que eu estava combinando e eu consegui empurrar ela para dentro do meu poliedro e cortar uma parte da região viável e chegar mais perto da envoltória convexa do problema. Tá? E nesse caso, a adição dessa desigualdade, eu já falei isso no vídeo anterior também, mas a adição dessa desigualdade aqui me dá o conve dos emparelhamentos. Tá? Ela sozinha não, né? Eu preciso dela mais essas duas aqui. Aí eu tenho a envoltória convexa dos emparelhamentos. Essa ideia também de arredondamento, ela é base de um procedimento de geração de desigualdades, um procedimento genérico, que se chama procedimento de Chvátal e Gomori. Então, eu vou assumir que a região viável do meu problema é uma região X e ela é a interseção de uma formulação com os pontos inteiros de dimensão n, tá? Onde esse P, essa minha formulação, é um programa linear. Então, é um AX menor ou igual a B. Então, eu estou pegando os pontos inteiros que satisfazem AX, inteiros não negativos, ou melhor, os pontos inteiros não negativos que satisfazem AX menor ou igual a B. Bom, eu vou assumir que a minha matriz A, ela é M por N. Então, ela tem M linhas e N colunas. E as colunas dela, eu vou chamar de A1, A2, até a N. O que eu vou fazer aqui? Eu vou... Então, tá aqui, ó, nossa matriz A, multiplicada pelo nosso vetor X, menor ou igual ao nosso vetor B. Eu vou fazer uma combinação, assim como a gente acabou de fazer ali no exemplo, eu vou combinar linhas de A para gerar novas desigualdades, que são redundantes, em princípio. Tá? Então, eu vou fazer uma combinação. Eu vou multiplicar, então, cada linha dessa matriz por um coeficiente. Então, um coeficiente U1, U2, até o coeficiente UM, porque são M linhas. Pode ser zero, alguns desses coeficientes podem ser zero. E eles têm que ser maiores ou iguais a zero. Então, eu tenho um vetor de coeficientes, U, que é M-dimensional e não negativo. Então, isso vai gerar para mim a desigualdade redundante U multiplicado por AX menor ou igual a UB. Então, estava lá o meu A, fiz uma combinação, obtive uma desigualdade redundante. Um outro jeito de escrever essa desigualdade, como eu chamei as colunas de A1, A2, A3 e assim por diante, é somatório de J igual a 1 até N, U multiplicado pela coluna J, multiplicado pela variável XJ, menor ou igual a UB. Então, essas duas coisas aqui são iguais, estão apenas escritas de um outro jeito. Bom, como x é maior, as variáveis x elas são maiores ou iguais a zero, se eu arredondar os coeficientes dos x para baixo,
se eu arredondar isso aqui para baixo, a minha desigualdade continua válida, né? Então, somatório de chão de UAJ vezes XJ menor ou igual a B continua válido. Eu simplesmente reduzi ainda mais o lado esquerdo da desigualdade. Agora, esse lado esquerdo ficou inteiro, né? Como esse lado esquerdo tem que ser inteiro, eu posso aplicar a nossa ideia inicial e arredondar esse lado direito para baixo também. Então, com isso, nós obtemos a desigualdade válida, somatório de J igual a 1 até N, de chão de U a J, XJ, menor ou igual a chão de UB. Então, possivelmente, né, eu vou estar conseguindo empurrar esse hiperplano da desigualdade que eu gerei para dentro do meu poliedro e cortando um pedaço dele. Aí é claro, né? Como é que eu vou escolher esse meu vetor U? Aí tem procedimento para fazer isso e tudo mais. A ideia aqui é dar a ideia geral do procedimento de Shivata-Egômetro. Um resultado muito legal é que qualquer desigualdade válida para a minha região poliedral X, ou melhor, para o meu conjunto viável X, pode ser obtida por esse procedimento. Esse resultado é muito legal, ele mostra para mim que se eu for aplicando esse procedimento, se eu conseguir gerar esses coeficientes U, eu consigo gerar a envoltória convexa da região viável do meu problema, né? Ó, tá aqui conv de x e eu tenho uma formulação. O que esse resultado diz é que se eu for combinando essas desigualdades da minha formulação e aplicando o procedimento de Shivata-Egômetro, eu vou ir cortando essa região aqui. E aí, inclusive, eu tenho que usar as próprias desigualdades que eu gerei para novas combinações. Mas eu consigo gerar a envoltória convexa do meu poliedro, né? Só fazendo isso. É claro que são muitas desigualdades, né? Pode ser muitas desigualdades. E eu tenho que ter um mecanismo interessante para gerar esses multiplicadores aqui. Mas o resultado continua sendo muito bonito. Um exemplo aqui, vou pegar a região 7x1 menos 2x2 menor ou igual a 14, x2 menor ou igual a 3, 2x1 menos 2x2 menor ou igual a 3, x maior ou igual a 0. Então, vamos supor que esse aqui é o meu AX, menor ou igual a B. E eu quero a minha região viável, né? São os pontos inteiros que satisfazem. Então, se eu considerar os multiplicadores 2 sétimos, 37 sobre 63 e 0, ou seja, o meu U é 2 sétimos, 37 sobre 63 e 0, isso aqui vai me dar a combinação 2x1 mais 1 sobre 63 x2 menor ou igual a 121 sobre 21. Arredondando os dois lados para baixo, isso vai me dar 2x1 menor ou igual a 5, que é então uma desigualdade válida para esse problema. Vamos ver agora um mecanismo para encontrar esses multiplicadores U, ou melhor, vamos ver agora um mecanismo para gerar cortes com base na tabela final obtida pelo método simplex. Tudo baseado na mesma ideia de arredondamento. Então vamos considerar o programa inteiro, minimizar Cx, tal que AX igual a B, x inteiro não negativo. Aí vamos supor que eu resolvi a relaxação linear desse problema, que é um programa linear, e obtive a solução ótima. A nossa tabela ótima simplex, por exemplo. Então, nós podemos escrever essa solução ótima como min, se eu escrever em termos das não básicas, né? Min CB B menos 1B, a minha primeira linha da tabela, então que é o meu valor objetivo atual, mais os custos reduzidos, que é Cn menos CB B menos 1N multiplicado lá por meu xn. E como restrição aqui eu tenho xb, que são as básicas, mais
B menos 1N, xn. Ou seja, uma identidade nas colunas básicas e B menos 1 multiplicado por N nas outras colunas, igual a B menos 1B. XB e xn maior ou igual a zero. Então, a tabela final vai me dar isso aqui, né? Essa primeira linha aqui, eu posso escrever ela também como CB B menos 1B, e se eu expandir esses coeficientes aqui, na verdade isso aqui é a soma para toda variável J não básica de CJ menos CB B menos 1 a J, que é a coluna do XJ, né? Ou, se eu definir como a gente fez lá quando a gente estava estudando programação linear, eu posso chamar isso aqui de ZJ, né? Foi isso que a gente fez lá. ZJ. A gente escrevia o custo reduzido como sendo CJ menos ZJ, né? E a gente chamava lá também chamava B menos 1AJ de YJ. As colunas da minha tabela, né? As colunas da minha tabela. Então, fazendo isso, eu posso escrever a minha tabela final ou a minha solução final como min, um Z estrela, que é o objetivo atual, que é o meu CB menos 1B, mais soma para J não básica de CJ menos EJ, e eu vou ter uma linha para cada variável básica, né? Então, para cada linha, eu vou ter a variável básica daquela linha, então a variável XBI, variável básica da linha I, mais somatório para toda J não básica do... Só mudar um pouquinho essa notação aqui. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Tá aqui o meu YJ, eu vou chamar as entradas dele de Y1J, Y2J, tá? YMJ, tá? Então eu posso escrever isso aqui, ó, como YIJ multiplicado por XJ igual ao meu B barra I. Então isso daqui é uma linha da tabela, né? Linha da tabela final. XB, XN maior ou igual a zero. O que nós vamos fazer aqui agora? Vou pegar minha tabela final da relaxação linear e vou escolher uma linha que tem o B barra I fracionário, ou seja, uma linha tal que o X básico daquela linha seja fracionário, porque os X não básicos, eles são zero, né? Então eles são inteiros já. Vou escolher algum X lá que é fracionário, uma variável básica fracionária. Chamar de I asterisco. Então, nós vamos escolher uma linha da tabela final do simplex cuja variável básica seja fracionária, né? Uma linha cujo coeficiente do lado direito seja fracionário. Então, essa nossa linha, ela é essa linha, né? Um x básico lá qualquer fracionário mais somatório para as j's não básicas, y, linha I daquele x básico fracionário, coluna j, xj, igual a um b barra I fracionário. Nós vamos, então, aplicar, como os meus x eles são maiores ou iguais a zero, se eu arredondar isso aqui para baixo, eu obtenho uma desigualdade válida, né? E aí o lado esquerdo fica inteiro e eu posso arredondar o lado direito também para baixo. Então, aplicando o arredondamento, eu obtenho a seguinte desigualdade válida. XBI asterisco mais somatório J não básico, Y e J arredondado para baixo, XJ menor ou igual BI asterisco arredondado para baixo. Esse corte, então, ó, nós usamos a tabela final do simplex para gerar um corte, para gerar uma desigualdade válida. Ele sempre vai cortar a solução fracionária atual. Ele sempre corta. Para a gente ver que ele sempre vai cortar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair essa desigualdade que a gente obteve da igualdade que está aqui em cima, né? Se eu fizer essa subtração, isso aqui resulta em... Isso aqui some, né? O x some. E aí eu fico com somatório para todo j de y e asterisco j menos chão de y e asterisco j multiplicado por xj maior ou igual, né? Porque eu subtraí uma desigualdade da igualdade,
BI asterisco barra menos chão de BI asterisco barra. Então, a gente obtém isso aqui. Bom, o que acontece? Na minha solução atual, todos esses xj's, eles são zero, porque eles são variáveis não básicas, né? Então, tudo isso aqui dá zero na minha solução atual. E, como o meu BI ele era fracionário, então se eu subtrair o chão dele de BI, isso aqui dá alguma coisa estritamente maior que zero. Então, a minha solução atual, ela é zero e ela teria que ser maior do que alguma coisa maior do que zero. Então, é um corte violado pela solução atual. Então, eu sempre consigo obter esse corte violado da solução atual. O que significa isso? Significa que eu posso resolver, em teoria, qualquer programa inteiro usando o método simplex e o corte de Gomory. Resolvo, se tiver algum x fracionário, aplico esse corte, gero esse corte, coloco ele na tabela, aplico o dual simplex, pego a tabela final, se ainda tiver x fracionário, gero outro corte, dual simplex, e fico iterando nesse ciclo até achar uma solução inteira. Tá? É garantido que uma hora a gente vai achar uma solução inteira. Só que a convergência desse método é muito pobre. Ou seja, embora seja possível resolver qualquer problema de programação inteira aplicando cortes de Gomory, a convergência do método é ruim. Isso significa que ele corta, mas ele vai cortando muito devagarinho, muito pouquinho, então ele demora muito para conseguir chegar na solução inteira. Vamos ver um exemplo de aplicação desse método. Vamos considerar aqui o problema de maximizar. Então vamos considerar esse problema de programação inteira. Vamos resolver a relaxação linear dele. Isso vai me dar a seguinte solução ótima. Se eu escrever a solução ótima em termos das não básicas ou pegar lá da tabela final. Então, os custos reduzidos negativos, olhando aqui eu estou maximizando, tá? Então, custo reduzido negativo significa que a solução é ótima. Então, isso daqui é a minha tabela final. As minhas variáveis básicas são x1, x2 e x5. Bom, eu vou escolher uma linha fracionária, que é essa primeira linha aqui, ó, do x1. E vou aplicar o arredondamento inteiro. Então, x1 mais 1/7 de x3 mais 2/7 de x4 igual a 20/7. Se eu arredondar isso aqui para baixo, isso aqui para baixo, isso aqui para baixo, isso aqui para baixo, eu vou ficar com x1, isso daqui vai dar zero, né? Isso aqui também vai dar zero. E isso aqui vai dar 2. Então, nós vamos ter x1 menor ou igual a 2. É o meu corte de Gomory. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse corte à tabela, adicionar essa restrição nova à tabela. Para fazer isso, então, só lembrando o que a gente teria que fazer, né? A gente viu isso lá quando a gente estava falando de reotimização. Eu teria que adicionar lá na minha tabela, x1, eu teria que colocar uma nova variável de folga, mais um x6, igual a 2 na minha tabela, com essa variável de folga. Aí, o meu x6 seria básico, né? E eu teria que subtrair a linha, eu teria que subtrair a linha do x1 dessa linha de baixo para zerar o coeficiente do x1, porque ele é uma variável básica, né? Depois disso, eu aplicaria dual simplex. Nós vimos isso lá na aula de análise de sensibilidade. Depois que a gente fizer tudo isso e reotimizar, nós vamos obter a seguinte tabela. Bom, nós ainda temos aqui uma variável original fracionária, ó, x2 fracionário. Eu vou usar essa linha para gerar um novo corte de Gomory. Então, eu tenho x2 menos 1/2 de x5 mais x6 igual a 1/2. Então, o que vai acontecer? Nós vamos arredondar tudo aqui para baixo, né?
Isso aqui para baixo, isso aqui para baixo vai dar 1, aqui também vai dar 1, aqui vai dar 0. Só observem que número negativo arredondado para baixo, eu tenho que pegar o negativo menor, né? Então, isso daqui dá menos 2. Não vai dar 0, não. Ou melhor, menos 1, né? Menos 1. Então, se eu estou arredondando menos 0,5 para baixo, isso aqui não vai dar 0, dá menos 1. Então, nós vamos adicionar x2 menos x5 mais x6 mais a nova variável de folga x7 igual a 0, a minha tabela. Vou ter que fazer uma operação de subtração da linha de x2 dessa nova linha para poder zerar o x2 nela e vou aplicar o dual simplex. Fazendo isso, nós obteríamos essa solução. E aqui eu tenho x1, x2 inteiro. Então essa é a solução ótima do meu problema original. Então esse algoritmo de plano de corte de Gomory, ele é muito bonito, porque ele é um algoritmo extremamente simples e que funciona em teoria, né? Apesar de ter uma convergência ruim na prática. Porém, os pacotes de otimização, eles adicionam alguns cortes de Gomory quando a gente manda resolver um problema via branch unbound. Então ele resolve alguns nós da árvore e em alguns deles ele decide colocar alguns cortes de Gomory. Então é isso. No próximo vídeo nós vamos ver cortes para programas inteiros mistos.